Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento abençoado, que faz com que essa palavra continue correndo e alcançando vidas como está alcançando com essa velocidade toda, né? É isso aí. Ninguém faz nada sozinho, abençoado. Eu disponho, graças a Deus, de um meio efetivo, grande, poderoso, que é a internet, né? Mas eu preciso da tua colaboração para que a palavra corra. Bem, eu tenho por aqui, como sempre, os meus estudos, minhas anotações, meus pensamentos, depois de muito meditar e pensar naquilo que Deus vem colocando no nosso coração, né? É impressionante como é que Deus fala com a gente e em questão de minutos, Deus nos diz o que é que aqueles que nos ouvem querem, precisam, gostariam, estão necessitando ouvir. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque depois os resultados são a confirmação de que o caminho está certo, né? Então é isso. Hoje, esse é um tema, a mente carnal, né, comparado com a mente espiritual. Você sabe que nós temos duas identidades. Eu repito com muito prazer muitas coisas, porque o apóstolo Paulo dizia em determinado lugar, ele falou assim, não me canso de repetir as mesmas coisas, não me canso de repetir as mesmas coisas, né? Então, o apóstolo Paulo não se cansava, está em Filipenses capítulo 3, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, Filipenses capítulo 3, verso 1, né? Ele diz, não me canso de dizer-lhes as mesmas coisas. Ou seja, existem coisas no Evangelho da Graça que a gente tem que estar lembrando sempre. E uma delas é que você tem duas identidades que compõem a tua vida almática, né? A alma é o resultado da vida de um filho de Deus, porque Deus é espírito e pai dos espíritos, diz em Hebreus capítulo 12, verso 9. Então você não é cabeça, tronco e membros, você é o espírito que habita aí nessa mente, certo? Ok, muito bem. Mas você habita dentro de um corpo que tem uma mente, a mente natural. Então você é o espírito que tem a mente espiritual, que nós conhecemos como mente de Cristo, que habita dentro de um corpo natural, humano, carnal, que tem a mente carnal. 1 vezes 1, 2 mais 2, sabe como é que é? Olho por olho, dente por dente, a mente carnal. A mente de Cristo é uma coisa, a mente carnal é outra coisa, a mente carnal é uma coisa, a mente de Cristo é outra coisa, a mente de Cristo é uma coisa e a mente carnal é diferente da mente de Cristo, é outra coisa. A mente carnal tem as inclinações carnais e a mente espiritual tem as inclinações espirituais. A mente espiritual não pode ser julgada por ninguém e a mente carnal não pode entender as coisas do espírito, porque para ela parece loucura. Então, essa dualidade que compõe a tua vida resulta numa vida almática, numa sensação de um espírito vivendo dentro de um corpo. Aí é que está. Você não pode sair de dentro desse corpo, a menos que você queira ir para o cemitério, né? Eu acho que ninguém aqui quer. Mas para você se livrar da tua identidade natural, somente saindo do corpo aí. Então, você já entendeu muito claramente que você tem, se você não sabia, eu te apresento, acabei de te apresentar, você tem a identidade natural. E as pessoas têm, agora vamos entrando aqui, a tendência de se deixarem dominar pela mente carnal. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não atentaram, a grande maioria não atentou
Acho que é melhor, né? Para essa pequena, grandíssima informação. Que você tem duas identidades e cada uma delas possui uma mente diferente da outra. Sabe aquele desenho onde tem um cara assim pensando e aqui tem um diabinho e aqui tem um anjinho? Então eles representam assim, são duas vozes que você ouve aí. A voz da mente natural fala, a voz da mente de Cristo fala. Então o nosso tema hoje discorre sobre esse assunto, a mente natural e a mente espiritual. E aqui eu disse agora uma coisa bem séria, porque a grande maioria das pessoas, elas têm a tendência de se deixar levar pelas decisões, pensamentos da mente carnal, da mente natural. E a mente natural, ela é só isso mesmo, ela é natural. Ela entende muito bem o que o noticiário da televisão fala. Ela entende muito bem as coisas que estão aí nos acontecimentos. Ela entende isso maravilhosamente bem. Por quê? Porque ela está na praia dela. As coisas naturais são para a mente natural. Então a mente natural, ela navega nas coisas naturais, nas coisas carnais, nas coisas humanas, que Paulo chama de o homem animal, né? As coisas animais, essas coisas comuns. Atchim! Ih, está gripado. Isso é a mente natural. Ela funciona assim. Abre a geladeira, não tem muita coisa lá dentro. Ih, fulano está pobre. Isso é a mente natural. A mente natural funciona por aquilo que os olhos naturais veem. Entendeu? E como isso é mais corriqueiro, e como isso é o que permeia o ensinamento de todo ser humano desde que nasce, por causa do sistema total que todos estão submetidos, né? Todos humanamente falando, todos nascemos em um lar que professava um determinado tipo de fé, não é verdade? E você sabe que esses determinados tipos de fé que existem por aí, eles são obtusos, eles não têm uma visão ampla de nada, porque eles funcionam com a mente natural e eles ensinam para você que se você espirrou é porque está gripado, se você não tem muita coisa na geladeira é porque você está pobre, entendeu? Essas coisas. Então, como isso é corriqueiro, a grande maioria de nós tem a tendência de entregar as decisões à mente carnal, à mente natural. Outra coisa, essa mente, a mente natural, ela é variável. Ela varia de humor. Ela varia. Um dia ela está bem, outro dia ela não está bem, outro dia ela está melhor, no outro dia ela está pior, um dia ela está cantando, outro dia ela está xingando, um dia ela está falando, no outro dia se alguém falar com você, você manda para o quinto dos infernos, né? Por quê? Porque uma pessoa assim, ela está caminhando dirigida por sua mente natural. Olha só quanto tempo nós estamos falando de coisas comuns que você e eu fazemos e vivemos e agimos, verdade? E só tem a ver com a mente natural. Olha só que coisa tremenda. Então, essa mente natural, a gente chega à conclusão de que ela não pode andar solta. Você tem que arrumar um jeito de meter uma coleira na mente natural, para você dominá-la. Não vai para lá não quero que você vá para aí. Depressão, não, vem para cá. Tristeza, não, vem para cá. Raiva, ira, contenda, não, vem para cá. Pá. Então, ela tem que andar de coleira. A mente natural não pode andar solta na tua vida como tem andado até então. Talvez até hoje. Talvez hoje você tenha começado a despertar para uma verdade que é a que eu estou te dizendo, que essas duas mentes habitam na tua vida e são independentes. Cada uma tem uma vontade diferente. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso aqui em Gálatas 5,17,
a vontade do espírito é contra a carne, a vontade da carne é contra o espírito. Então, se você anda dirigido pela mente natural, você está andando contra o espírito, contra as coisas espirituais. Contra, que eu quero dizer, é que você não está atentando para a mente espiritual que habita na tua vida, e que nessa mente espiritual habita todo o poder que existe no reino de Deus. Caramba, quer dizer que por causa de enfocar a minha atenção mental no lado errado, eu estou deixando de agir poderosamente na minha própria vida nessa terra. Exatamente isso era o que o apóstolo Paulo falava quando ele aconselhava todo mundo a renovar o espírito de vossa mente. Agora, eu falei que você tem que meter uma coleira na mente natural, né? Na mente carnal. Que coleira é essa? Essa coleira tem o nome de mente espiritual. Ou seja, você tem que pegar a mente espiritual e fazer ela de coleira da mente carnal. Isso é uma coisa tremenda, porque a coleira da mente carnal é a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não varia. A mente carnal, ela anda de acordo com a condição. Se você tem algum dinheiro, você está cantarolando samba, assoviando e feliz da vida, não é verdade? Por quê? Porque a mente carnal, ela faz você reagir assim, por aquilo que você vê. E o dia que não tem tanto dinheiro assim, você não quer conversar com ninguém, começa a reclamar e se maldizer e tudo isso, né? Então, por quê? Porque está a mente carnal dominando a tua vida. Se você mete uma coleira na mente carnal, que é a mente de Cristo, e amarra os pensamentos humanos e os pensamentos carnais, já o dia que você tiver um pouco mais de dinheiro, você não vai ser soberbo, e o dia que você tiver um pouco menos de dinheiro, você não vai se queixar. Você vai ter uma reação de ânimo, uma reação animosa, né? Mais estável. E isso vai fazer bem para você, porque as situações variam, o dia mal vai passar, você não se queixou no dia mal, você não morreu de véspera, né? Igual o peru de Natal, você não sofreu antes do tempo, aquilo passou e você continua ali estável, reinando em vida. E o dia que você tiver muito, o dia que você tiver abastado, o dia que você tiver em abundância manifestada, você vai se lembrar de que isso também é passageiro. Tá como aquela história do rei, dos sábios, né? Depois eu te conto. Outro dia. Eu já contei aqui num tema aqui, que o rei chamou os sábios aí para, sabe, ele queria uma frase de sabedoria para ele guardar na sua vida, mas depois eu conto para você. Bom, eu quero ler aqui para você 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Vamos pedir apoio aqui dos universitários. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, para te fazer você entender uma revelação agora. Diz aqui, 2,14, diz assim, presta atenção. Abre aspas aqui, apóstolo Paulo falando. Porém, o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele, para o homem natural, são loucura. E ele não pode entendê-las, porque essas coisas, as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente, fecha aspas, para o apóstolo Paulo. Então, um dia, quando falaram para você sobre o homem natural não entende, não pode perceber, não pode entender as coisas do Espírito. Te fizeram pensar que o homem natural é o traficante de drogas, é a que se prostitui, é aquele que roubou, o ladrão, é aquele que mente, é aquele que não aceitou Jesus. Fizeram você pensar assim. Tá vendo? O homem natural, esse aí não presta, porque o homem natural é tudo isso aí que eu acabei de falar. Porém, o Evangelho está falando que o homem natural é você.
agindo na mente natural. Depois, por favor, leia o contexto. Leia o contexto, que você vai entender que o que está escrito do homem natural ali não está falando de terceiros, está falando de mim, está falando de você, porque em você habita o homem natural na mente natural. E quando você age através da mente natural, você não pode perceber as coisas do Espírito de Deus, porque para a mente natural, as coisas do Espírito, elas parecem loucura. As coisas do Espírito não são para serem discernidas naturalmente, são para serem discernidas espiritualmente. Então, você tem que dominar a mente natural com a mente espiritual. Porque o final desse verso desse texto, 2 versos depois, o apóstolo Paulo diz, no verso 16, nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos a mente espiritual. Quer dizer que você é um ser humano que tem uma mente natural, mas você é um ser espiritual que tem a mente de Cristo. Em Colossenses 1,27 diz que Cristo habita em você, e se Cristo habita em você, a mente de Cristo está habitando em você também. Por isso é que ele diz, você tem essas duas identidades guerreando uma contra a outra aí. A vontade do Espírito é contra a vontade da carne, a vontade da carne é contra a vontade do Espírito. E onde é que estão essas duas vontades? Na tua própria mente. Duas vontades. Não é que você é bonzinho e o cara que vende droga é o homem natural porque ele é do demônio. Não é nada disso que está falando aí. Não é nada disso. Então, se você um dia pensou, percebeu e entendeu isso dessa maneira, apague isso, passe uma borracha nisso e coloque uma informação nova no lugar, que é a que eu estou te dando aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, quando você está passando uma dificuldade, qualquer que seja, como essas dificuldades comuns do dia a dia de todo ser humano, que eu passo, que você passa, e eu chego para você e digo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra com a mente natural, você vai mudar de canal, cara. Por quê? Porque isso parece uma maluquice. Você está passando o maior sufoco e eu fico aqui dizendo que tudo está bem, que você é um abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor conduzido em triunfo, não é? Não parece loucura? Claro que parece, para aqueles que estão pensando com a mente natural. Por quê? Porque a mente natural não pode receber as coisas do Espírito, porque a mente natural representa o diabo. O diabo foi destruído. Então a única representação diabólica que existe hoje em dia é a nossa carne. E a nossa carne tem uma mente carnal, que Paulo chama de o homem natural. Então, na identidade humana, temos a mente humana. Na identidade espiritual, temos a mente de Cristo. A mente espiritual, entendeu? Então, se você começa a aprender a lidar com essa situação e identificar quando a mente natural se levanta e quer dar uma mordida em você, você imediatamente pega a coleira que se chama mente de Cristo e mantém a mente natural no seu lugar. Vai passar um tempinho e você vai ver que funciona. Então você vai lembrar desse tema que eu compartilhei com você hoje aqui. Declaro você reinando em vida, abençoado. Não pense que você é qualquer uma ou qualquer um. Você é uma pessoa muito especial nessa terra. Por isso é que Cristo, quando tirou o pecado, fez morada em você. Diz que, 1 Coríntios 6,17, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se fez um só com o teu Espírito. Quer dizer que você é Deus. Talvez algumas pessoas se choquem com isso, e aí está. A pessoa que se chocar com isso, ela está pensando com a mente natural. Porque se você quiser pensar com o livrinho aqui, ó, Salmo 82, verso 6, diz assim, eu, o Altíssimo, estou dizendo, vocês são deuses porque são meus filhos. Salmo 82, verso 6. Você não é um Deus por se comportar bem. Não, você é um Deus por filiação. Por direito. Você pode ter gastado a herança do teu pai todinha, mas você continua sendo filho dele, tá?
Bem, eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a você que compartilha comigo. Inscreva-se no canal, dê um like, me ajude a fazer a palavra correr. Olá, abençoados e abençoadas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Ministração de Prosperidade. Uma pergunta: o que é a prosperidade? Não saia daí que já eu te explico. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem-vindos à nossa Ministração de Prosperidade número 26. As demais estão publicadas em nosso canal na playlist Ministração de Prosperidade. Se te interessa, visite lá. E inscreva-se no canal. O que é a prosperidade? Bom, a prosperidade é o estado, a qualidade daquela pessoa que anda próspera, ou seja, que é bem-sucedida naquilo que faz, que é feliz, afortunada. Não estou falando aqui de montão de dinheiro, estou falando de um comportamento também. Quase todo mundo deseja ser próspero, mas eu queria te dizer que a prosperidade não é num passe de mágica, não é assim, plim, plão, não é da noite para o dia, não, ela vem paulatinamente com o tempo. Então eu vou te dar aqui alguns passos principais. Anote aí. Passo número 1, você precisa ter uma fonte de renda. Você precisa gerar, você precisa produzir alguma coisa. Então, passo número 2, você precisa honrar essa renda. Você precisa honrar esse salário. Você precisa honrar essas entradas que você recebe. Então, como é que você pode honrar? Nunca gastando mais do que aquilo que você ganha. É uma forma de você honrar o que você tem. Cumprindo os teus horários, teus afazeres e tudo isso. Gastando o que você receber naquilo que for estritamente essencial para você e tua família e a tua casa. Essa é uma forma de você honrar a tua renda. E terceiro passo, ser sempre agradecida a Deus por essa oportunidade de trabalharmos aqui com aquilo que Ele nos empresta. E uma das formas mais importantes que tem evidência que garante a tua multiplicação da tua renda é honrar o ministério que te ensina. Então, por aí há muitos ministérios ensinando. Eu não estou dizendo que esse aqui é o único. Agora, se esse ministério aqui é o ministério que te alimenta, que te põe para cima, com uma informação que você tem capacidade de pôr em prática hoje, então é aqui que você deve semear, não em outro lugar. Qual é a evidência? A evidência está, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3, verso 9. O sábio Salomão, que foi o homem mais rico daquele tempo, ele disse o seguinte: honre ao Senhor com as primícias da tua renda. O que é a primícia? Primícias são os primeiros, ou seja, recebeu, honra ao Senhor. Aí você demonstra que você crê naquilo que você está ouvindo e utilizando. E aí ele diz assim: e os teus depósitos serão cheios a tal ponto que chegarão a transbordar, ou seja, não te faltará nada. Há pessoas que fazem isso aqui no nosso ministério há muitos anos, e suas vidas é de prosperidade em prosperidade, de glória em glória. Isso não tem a ver com o salário, isso tem a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a sua sinceridade, tem a ver com a sua honestidade. Então, nesse momento, está aparecendo aqui o nosso código Pix para você que deseja semear. Agradeço a vocês que pediram que incluíssem esses quadros na nossa programação. Isso tem me incitado, me forçado muito a estudar esses temas, e esses 3 passos que eu acabei de te dar são fundamentais para a tua prosperidade material e financeira. Creia nisso. Ponha em prática, porque não adianta ter a informação e não praticar, não adianta. Sou bem sincero contigo, tá? Não adianta. Você tem que colocar em prática e veja que funciona. Te declaro abençoado, abençoada, prosperado em todas as áreas da sua vida. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Eu declaro que você colhe agora tudo que você tem semeado até aqui.
e para que você continue colhendo nos próximos dias, eu declaro que você semeie hoje. Então, se você sente o desejo no teu coração de colaborar semeando no Ministério Reconciliados com Cristo, não perca tempo. Faça isso agora. E porque o Evangelho diz que é Deus que impõe no coração de cada um de nós o querer e o realizar. Então, se você sente essa vontade, sabe aquela vontade ardente de semear, aquele gozo, aquele prazer, aquela alegria de colaborar, de semear por uma coisa tão bonita que está acontecendo na internet, que é o nosso canal Pedro Keller RCC, né? Ministério Reconciliados com Cristo, semeie, porque isso é Deus que está fazendo, esse é um movimento aí no teu coração que é o próprio Deus que está fazendo. E isso permite que a palavra corra. Tá bom, abençoados? Vou ficar por aqui. Declaro você reinando em vida. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e então transforme tua vida. Até a próxima, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.